poderíamos fazê-la melhor do que tendo a presença do João Quadra. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo por meio do nosso professor Ferrari. Eu não sei quem já foi aluna do professor Ferrari, Nazareno Ferrari, né, quem já estudou com ele, né? E aí, assim, foi um alegre encontro. O João Quadra está metropolitano, né? Quantos anos? Quantos anos já você gosta? Então, o João vem trazer para nós toda a sua expertise, aí também não vou entrar muito em detalhes, algumas décadas, atuando na área do cinema, nessa área apaixonante que é a área do cinema. E como ele tinha até comentado, né, vai fazer um alinhamento para ver a sensibilidade de vocês, o conhecimento de vocês, para que nós consigamos ter aí assim uma leve trajetória, né, integrando os conteúdos, os conhecimentos, e ele abriu para que, na medida que ele fosse fazendo a explanação, vocês já poderiam fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, para que fique assim um papo, né, João? Eu acho que a ideia todo mundo chegar no final com uma visão global. Então, se não entendeu, uma boa pergunta, tá? Não tem problema nenhum, pode interromper. E ninguém melhor para falar, né, sobre o lugar, a perspectiva para apresentar o palestrante do que ele mesmo, né? Até porque a história da vida dele se mescla com a história do cinema e de grandes produções que foram realizadas nos últimos anos, na qual, né, tinha uma pitadinha de João Quadra no percurso. Então, com vocês, nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Pode usar o microfone, João. Por causa da nossa... Tem problema? Por favor. Eu sei que vai te prender um pouquinho, mas vamos dar corda aqui, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é João Quadra. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade dada pela Universidade Católica, o convite feito por ela, pelo Ferrari, que indicou, e agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que valha a pena o tempo de vocês. Vai? Bom, eu tenho aproximadamente 25 anos de audiovisual brasileiro, na verdade 28, eu comecei em 1995. Ainda não tinha as leis de fomento do audiovisual, eu estava muito enganado. Eu fui trabalhar numa empresa francesa que tinha um catálogo de 3.000 filmes, dos principais diretores europeus, e comercializava a América Latina. Nessa época eu era o diretor financeiro da empresa, eu sou economista, comecei a fazer mestrado em finanças, parado no meio, porque fui transferido para Belo Horizonte. Eu estava lá, eu ia me casar com uma metropolitana, e me convidaram para ser diretor financeiro dessa empresa. Na mesma hora que eu peguei e vim. E aí começou a minha jornada no audiovisual. Essa empresa se chama-se Lumière. A Lumière, na sua época, foi a principal distribuidora do Brasil nos últimos anos, com grandes produções, distribuiu filmes. Várias vezes vencedores de Oscar, Paciente Inglês, do Benigno, como é que é o nome do Benigno? Bom, não vou lembrar. E filmes como Central do Brasil, Cidade de Deus, Olga, Os Normais, Pequeno Dicionário Amoroso, Surf as Ventas, enfim, Madame Satã. A gente tem um histórico muito grande de grande sucesso, né? E ao longo desse período, a carreira também evoluiu. Eu comecei como distribuidor, como diretor financeiro, e aí o governo brasileiro começou com as leis de audiovisual, fomentar o audiovisual, e uma das leis criadas foi o artigo 3º. O artigo 3º, quando ele permitia quem remetesse dinheiro no exterior para pagar royalties ou direitos sobre filmes, usasse 75% desse valor para investir em produção nacional. Foi que a mulher começou a investir barbaramente, e aí as produtoras começaram a vir atrás da gente, atrás de funding, atrás de dinheiro. Aliás, eu vou usar uma série de expressões em inglês. Eu não estou querendo
bancar bonitinho, não, é o termo que o mercado usa, tá? Que as pessoas vão falar. Então, se não entender, também fala, que eu explico. Muitas delas eu demorei um tempo para entender, tá certo? Então, e aí fui obrigado a quê? Começar a ler o roteiro. Porque chega o produtor, chega na tua frente, olha, está aqui o meu filme, o orçamento de tanto, eu quero tanto, que você bote tanto no filme. Você vai botar sim ou não? Bom, aí entra o filme business, né? Quer dizer, vale a pena investir, qual é o retorno de um filme, como é que essa conta é feita, tudo isso a gente vai passar aqui, assim, não passando, mas de tal forma que vai dar para vocês uma ideia de como funciona, tanto na parte negocial, na parte criativa, mas na parte de business também, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui. Antes, não, já passou. Mais um? Para trás. Aí. Para trás. O que é o conteúdo? O que é o conteúdo do audiovisual? Alguém pode registrar para mim o que é? O que é? O roteiro? O roteiro já é um reflexo do conteúdo. Seria sobre o que vai mudar? Muito perto. O conteúdo é uma história. Nós somos contadores de histórias. Eu acabei me apaixonando pelo cinema, não só porque eu assistia, tá? Eu fui fazer economia porque eu gostava de história, gostava muito de ler, e acabei me tornando, por trabalho, tendo que ler roteiro direto. Então, o que acontece? Nada mais é do que uma história, tá? Então, somos contadores de histórias, estamos atrás de grandes histórias. Não necessariamente de volumes de produção grandiosa, mas histórias que emocionam, histórias que vão proporcionar uma experiência para as pessoas. Tá? Isso você não pode perder de vista. Por exemplo, toda vez que eu recebi um roteiro, acabava de ler, a primeira pergunta que eu me perguntava era: o que essa história tem de força para tirar uma pessoa de casa e ir no cinema? Então, toda vez que você for analisar ou pensar numa ideia de um projeto, você tem que se perguntar: essa história é forte o suficiente para que uma pessoa saia de casa, pague um ingresso para assistir? Se a resposta for não, procura outro projeto e vai. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente procura é o quê? Uma história. Passa, por favor. Qual é a fonte dessa história? Bom, pode passar. Ela pode ser uma ideia que você teve, algo original, né? Você bolou uma história que ainda não existe, personagens, etc. Pode ser uma notícia de jornal, pode ser uma crônica, pode ser um texto. Por exemplo, notícia de jornal. Um hotel interditado suspeita de uma doença contaminante, porque é uma doença super contagiosa. Tá? Virou uma comédia, ninguém entra e não sai. Foi esse textinho do jornal. Tá? Livro. Quantos livros, quantos filmes são livros? Quando eu falo filme, série, etc., são feitos baseados em livro. Uma letra de uma música, nem uma letra, um pedaço, um refrão, né? Eduardo Mônica, Faroeste Caboclo, tudo, onde tem uma história, não precisa um recorte. Você pode pegar um pedacinho dali, separar isso e fazer disso uma história belíssima, né? Uma peça de teatro, enfim, histórias. Quem é produtor está procurando histórias. Então, o que a gente quer? Contar grandes histórias. Então, você recebeu, eu tenho aqui, gostei dessa história, né? Qual é o gênero dela? Ela o quê? Um romance, um drama, uma comédia? Isso já vai começando a definir, desde o momento que você tem um contato com aquela história, já vai começar a definir o tamanho que vai ser o projeto. Olha que coisa mais louca. Então, por exemplo, o formato. Ele vai ser longo, vai ser uma série. Tudo isso, quando você tiver esse primeiro contato, você já tem que estar olhando para isso e já começar a enxergar. Tá? Então, vai ser um longa, 90, 120 minutos, vai ser uma série, quantos episódios? Isso dá quantas temporadas? 1, 2, 3, 4. Tudo isso você já começa a olhar para quê? Para saber
você vai investir tempo num projeto, qual é o tamanho desse projeto. Tá? Porque senão o que acontece? Você se apaixona pela história e lá na frente você vai descobrir que aquele projeto só dá uma temporada, e aí hoje os streamers querem pelo menos 3 temporadas, e aí o que você faz? Você perdeu um baita tempo investido, dinheiro, tempo, etc, etc, e não vai conseguir levar teu projeto para frente. Né? Então, por favor. Isso aqui te indica o quê? Se você sabe o gênero, se você sabe qual é o formato que você quer fazer, ele já está te sinalizando qual é o valor de orçamento. Se é uma comédia, tá? Uma comédia que acontece num lugar, num apartamento, numa cidade, essa coisa toda, você tende a fazer dela um orçamento baixo. Se é uma comédia, começa aqui, vai para São Paulo, vai no Rio Grande do Sul, não sei o quê, já é uma comédia com um orçamento maior. Então, se você está começando, botando o pé no audiovisual, o meu conselho para você é, vamos no simples, tá? Vamos no feijão com arroz. Se você quer dirigir, não comece pensando em cenas maravilhosas. Não, faz o feijão com arroz bem feito. Aprende a fazer o feijão com arroz. Depois, vai botando uma pitadinha de tempero, etc, etc. Mas vamos no beabá. O primeiro passo tem que ser pequenininho, senão você tropeça e cai. Tá? Então, vamos lá. Qual é o potencial de público? Por exemplo, no Brasil, comédia funciona para burro. É onde você... Ação e comédia são os 2 maiores vendedores de bilhetes de filmes nacionais. Então, se você já for para comédia e ação, comédia romântica, tudo isso vai super bem. Passou daí, cuidado, porque historicamente a gente não tem muito sucesso fazendo isso. Quando eu falo sucesso, é de público, tá? É bilheteria. A gente hoje aqui não está falando de arte. Filme é um produto. Então a gente está trabalhando um produto que vai ser comercializado. Esse produto ele vai atingir um público que as pessoas vão julgar a capacidade dele atingir e o seu valor vai ser feito em função disso. Ok? Muito bem. Não quer dizer que não tenha arte na sua confecção. Claro que tem. Mas depois dele pronto, ou na lata ou no digital, ele é um produto. E ele vai ser tratado como um produto daqui para frente. Ok? Bom, então ele vai te dizer qual é o potencial de público, você pelo estilo dele, quer dizer, um diretor, o cara pode dirigir muito bem suspense, pode dirigir drama, mas comédia o cara não sabe fazer. Então, o gênero que você vai escolher já vai mais ou menos definir quais são os diretores para ele e qual é o elenco para ele. Então, tudo isso já vai sinalizando desde agora. Sinais que você vai ver, tá? Vamos lá. E qual é? Muito bem, eu tenho uma história, eu sou um produtor, nós temos história. Quais são os próximos passos? A gente vai fazer o quê? As etapas são o desenvolvimento desse conteúdo. O que é o desenvolvimento desse conteúdo? Pegar esse conteúdo e fazer dele um roteiro ou uma série. Ok? Muito bem. Então, você tem o desenvolvimento, a etapa de pré-produção. A gente vai falar de cada uma delas rapidamente, só para a gente ter uma noção disso. Então, vamos falar de desenvolvimento. Desenvolvimento. Primeiro você tem lá uma história, enfim, alguma coisa que você chama de conteúdo. Né? Disso vamos fazer. Você pode fazer um argumento. O que é o argumento? Você escreve a história que você quer contar. Não está dividido nada. Simplesmente, olha, a história de um cara que vai dar uma palestra, não sei o que, não sei o que, tá? Chega lá, abre a porta, ele se vê no século XVIII. Então aí você continua contando o que acontece, tal, não sei o que, beleza. Tem gente que já escreve uma escaleta. O que é uma escaleta? Nada mais é do que ele já vai organizando as cenas uma por uma. E tem gente que já escreve o roteiro direto. Já pega e já começa. Já vai escrevendo o roteiro. Tá? O que a gente evita, principalmente nos primeiros?
vamos evitar, primeiro, trabalhar com criança e com animal. É uma gracinha, bonitinho, mas você nunca sabe na hora da cena o que a criança vai fazer, o que o animal é capaz de fazer. Pode destruir teu set, etc, etc. Então, vamos ter, nas primeiras produções, principalmente, vamos evitar, escrever um roteiro com festa, casamento, tudo isso é dinheiro. Tudo isso significa roupa, significa uma série de coisas. Então, isso vai levando o custo do teu orçamento. O que a gente quer não é fazer uma coisa sem valor, não. Mas tem coisas que você pode evitar. Mesma coisa, você vai ficar fazendo cena à noite? Não, você vai pagar adicional noturno. Tem uma série de coisas. Então, o que você puder evitar para ter um orçamento ser mais enxuto, mesma coisa. Tenta evitar de deslocar ao máximo grandes distâncias a produção. Tudo isso para a produção, transporte, etc, etc. Tudo isso você deve evitar. Vamos fazer, principalmente as primeiras produções, para se ter controle sobre ela, fazer uma coisa mais simples. Vamos ter a arte, vamos ter o toque no que acontece. Tá? Não vamos buscar grandiosidade no gasto, vamos buscar grandiosidade na criatividade, na concepção do que a gente quer contar. Então, vamos lá. Bom, escrevemos o roteiro. O que a gente precisa saber? Quanto vai custar para fazer esse filme? E aí, o que a gente faz? Uma decupagem, uma análise técnica, como chega, você vai sentar aqui. Vamos lá, digamos que isso aqui seja uma cena. Né? O que a gente vai precisar dessa cena aqui? De equipamento, a gente vai precisar de um projetor, vai precisar do som, vai precisar da câmera, vai precisar de tantas cadeiras, cena por cena, a gente vai decupar o que precisa, ventilador, tudo que vai ser usado na cena. Tá? Se a locação já tiver, ótimo, não precisa, mas se não tiver, isso tudo, na hora que o diretor entrar, não precisa pedir. Quando você estava falando de roteiro, eu sempre tive uma dúvida de como vocês fazem isso de produzir. Produzir sempre começa do início, do meio ao fim, ou pode ter ideia de uma coisa e vai mudando? Não. Aí, quando você faz análise técnica, você vai definir, por exemplo, você vai separar em cada lugar quais são as cenas que se passam no mesmo lugar. Você não fica fazendo isso, você vai para o lugar, filma todas as cenas, a cena 20, a cena 50, a 122, não sei o que, você filma tudo ali. Mudou do set, vai filmando assim. Mas isso não confunde. Não confunde, você tem um plano de filmagem do dia, quais são as cenas, os atores têm que estar com aqueles diálogos prontos, entrar no set e vamos gravar e vai. É simples assim. Raros são os filmes que trabalham dessa forma, né? De seguir é como se estivesse seguindo uma história cronológica. Não. Se for uma tomada só, né? Quer dizer, aqui tem 3 salas aqui vamos fazendo o filme. Ok, mas normalmente não é. Tá? Por isso que você faz, exatamente para você não perder tempo de ir voltar essa coisa toda, tá? Você faz análise técnica para a decupagem, para quê? Para saber separar as cenas onde elas acontecem, você organiza isso. Tá? Dependendo de onde seja a cena, melhor final de semana é essa, melhor essa no sábado, na sexta, para o trânsito. Tudo isso é feito, quer dizer, tem toda uma inteligência de produção, tá? Para que a tua produção funcione da maneira mais suave possível. Mesmo na criação do roteiro, quando você está escrevendo o roteiro, vocês fazem... O roteiro não está preocupado com isso. O roteiro está contando a história da maneira como ele acha que é. Tá? O roteiro pode dar um salto no tempo, essa coisa toda, depois você pega isso e organiza de tal maneira que na hora de você filmar seja mais fácil. Então, o quê? Vai ter 3 dias de filmagem aqui. Ok. Uma no ano de 1990, outra no ano de 80, não sei o que. Todas elas vão ser feitas na sequência nesse dia. É assim que funciona. O roteiro é escrito de uma vez só, que no caso ele é para contar a história que vai acontecer dentro do filme. Sim. E não sei se é isso que a
que a nossa colega ali está falando, mas, por exemplo, tem diretor que gosta de brincar com esse tipo de coisa. Né? Tem aí uma nós estamos história... falando de montagem. Isso. Aí já é outro negócio. Então, é outra etapa. Por que você na decupagem, normalmente, na análise técnica, você já está com o diretor? Porque como é que você quer contar essa cena? Eu quero uma grua, porque eu quero pegar a câmera, tudo isso tem. Agora, na montagem, você pode, inclusive, brincar. Não só o diretor, como o produtor, você brinca. Vem cá, se a gente entregar isso aqui antes, não vou entregar isso aqui, só vou contar no final do filme. Você pode, não tem problema nenhum. Tá? E geralmente o que acontece muitas vezes na montagem, alguma coisinha no filme muda, principalmente tirar a cena. Tem muitas cenas que são gravadas, não funcionam, vai sendo tirada de lá. No cinema, tanto série como longa, menos é mais. Menos diálogo, quanto menos explicar, tá? Melhor. Então, simples, gente. A arte está nas coisas simples. Okay? Não procurem coisas geniais, cabeças. Não. Vamos no básico, vamos no feijão com arroz, vamos como as coisas funcionam, que aí vai ser uma coisa genial. Pode acreditar no que eu estou te falando. Posso fazer aqui um adendo? Às vezes parece um absurdo como é que consegue, na mesma locação, você filmar partes do filme do princípio ao fim. Aí a importância dos profissionais da equipe técnica. Sem um grande continuista, a pessoa responsável por isso, né? Fazer a continuidade, fazer no final de cada cena, parou, cortou, registrar onde está a posição, onde é que não está, estava usando o que, estava com lenço, estava sem lenço. Tem um pessoal que adora catar, né? Ela virou e está sem lenço. Então, a equipe técnica ela é crucial para que o trabalho fique como se antes fosse algo fluido. E, na verdade, foi feito 3, 4, 5, 10 locações. Novela faz muito isso, né? É fantástico. Agora, tem que ter um pessoal top 10 para poder sustentar a redução de custo, porque isso reduz muito o custo na produção, né? Posso também, só para não fugir dessa parte do conteúdo que a gente está trabalhando aqui, a Kátia pode até me corrigir, mas você, como já participou de outras produções, você consegue identificar se a maioria teve aquele modelo de storytelling de jornada do herói, que é bastante utilizado no filme? Sim, quer dizer, você tem vários, vamos dizer assim, como é que eu diria? Tem coisas que são tradicionais e não fogem. Tá? No fundo, existe uma repetição muito grande, porque existe uma repaginada. Né? Então, no fundo, você vê ali claramente. O importante é sempre como é que começou o personagem, como é que ele acabou. Se não tiver transformação, esquece para que serve esse personagem. Né? A gente quer ver a transformação emocional. Você quer viver o que ele passou. Então sempre ver a curva. Principalmente o protagonista. Ele tem que começar de um jeito e terminar do outro. Senão ele vai ser um cara sem graça. Aí tende a acontecer o seguinte, que o malvadão lá faz muito mais sucesso, fica muito mais interessante do que o protagonista. Né? Aparece menos tempo e marca muito mais o filme. Então, aí voltando com essa questão da roteiro, né, e da montagem, não sei. Mas tem um filme do Gaspar Noé que é o mais famoso dele, se eu não me engano, que é Irreversível. E é literalmente isso. No caso, quando eu assisti, eu entendi que, no caso, a história estava sendo contada de trás para frente. E exatamente, o vilão, ele fica durante 20 minutos sem parar, sem corte nenhum, durante o filme. E aí, o filme é pesado pra caramba. E só no final você entende que, no caso... Vocês embaixo do viaduto que você está fazendo. E só no final você entende que, tipo, na verdade, a sensação que você tinha que ter de empatia ali, né, de reconhecer o personagem, de se identificar com o personagem, só acontece no final, e isso torna o filme ainda mais pesado, ainda mais, né, impactante. Isso aí são coisas da montagem. De repente o roteiro nem foi escrito dessa maneira. Mas na hora de montar, não entrega aquilo não, vamos segurar o personagem.
funcionar. Porque o roteiro é só a história. E às vezes tem um roteiro pronto, no set, alguém tem uma ideia, o próprio ator muda uma fala, muda alguma coisa. Se for melhor, ok, vamos mudar. Beleza, está tudo certo. Né? No ambiente de criação, você tem que sempre estar aberto a ouvir algumas ideias. Filme não é uma coisa de um diretor, filme não é do produtor, filme é da equipe. Se alguém merece o maior crédito, para mim é o roteirista, quem criou a história. Eu já vi diretor fazer. Eu nunca vi um diretor pegar um roteiro ruim e fazer filme bom, mas eu já vi diretor pegar roteiro bom e fazer filme ruim. Então eu acho, minha opinião, só minha, gente, tá bom? Que eu acho que hoje o diretor é muito mais valorizado que o roteirista. Eu acho que isso teria que ter um equilíbrio um pouquinho mais. Tá? Mas isso é só a minha opinião pessoal. Tá? Bom, podemos voltar para cá? Vamos lá? Então, a gente já sabe o valor do orçamento. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora? O próximo passo. Vai fazer, vamos captar recursos. A gente já tem um roteiro na mão, já sabe quanto o filme custa, quantas semanas de filmagem. Isso a gente, hoje, quer dizer, vamos falar de hoje. Hoje, quando você senta para fazer o pitch do teu filme, o que é o pitching? Vamos chamar assim. É a apresentação. Né? E hoje você tem várias formas. Digamos, você pode mandar, hoje a grande maioria dos estúdios, ou canais, enfim, eu vou chamar de estúdios, você manda por e-mail o seu projeto. Ou num festival, você normalmente escreve o seu projeto, quem tem interesse seleciona, ou eles mesmo põem, a gente está atrás de filmes de comédia, não sei o que, não sei o que lá. Se o teu projeto está naquele gênero, você escreve, vai mandar uma coisa breve, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês de conteúdo, tá? E eles, se quiserem, marcam, e aí você vai pessoalmente conversar com eles, essa coisa toda, dar mais informação, e aí você manda depois o book, aí o book eu vou mostrar o que é um book, o que consta nesse book, tá? Que nada mais é do que a sinopse, pequena, 3 linhas, 2 linhas, uma sinopse maior do arco de todos os personagens, etc, etc. E uma coisa que hoje acontece é o seguinte, como o governo parou de fomentar o audiovisual, praticamente só os estúdios tinham dinheiro para investir. Então hoje eles fazem o que querem, da maneira que querem. Isso não é bom. Por quê? Exatamente porque o produtor passou a ser empregado desses estúdios. Quer dizer, ele não é mais dono do filme, ele não tem mais controle sobre a obra. Mas isso é uma outra discussão que eu não quero entrar aqui nesse momento. Mas enfim, então você vai fazer a apresentação do teu material. Né? E aqui você, de preferência, o ideal é já ter um diretor engajado, tá? E atores que estariam predispostos. Você não tem ainda a confirmação, você vai dizer para eles quem você quer. Né? Por quê? Porque você não tem data. Você só pode confirmar um talento, a tua equipe de produção, essa coisa toda, tendo data. Se não tiver data, já tem data de filmar. Primeira coisa, eu quero contratar Fernando Meirelles, beleza. Quando é que é filmagem? Não sei. Ô fulano, eu quero que você trabalhe no meu filme. Beleza. Quando é que é filmar? Não sei. Então, enquanto você não tiver data, né, esquece. Não entre em contato com ninguém. Você vai conversar com as pessoas que você quer produzir o filme, dizendo, olha, eu gostaria, enxergo aqui o papel para fulano, não sei o quê, blá, blá. E é claro, quem está botando dinheiro também tem uma opinião. Não, mas eu acho essa coisa toda. Enfim, você vai ter que negociar isso. Porque esteja preparado. Você vai mudar a sua história. Os atores, o diretor, tem que estar pronto para isso. Se você pega, contrata um diretor que não, eu não vou mudar a minha visão, isso vai ser um problema. Por quê? Porque certamente ao longo da filmagem, o estúdio, ou o teu investidor vai ter ideias, vai querer mexer na tua obra, e se o cara bater pé no lugar, vai ser um problema sério. Então esteja sempre aberto a isso, e quando você negociar isso, as coisas têm que estar muito claras qual é o poder de cada um
para no meio da produção não dar problema. Tá? Então vamos lá. Você foi, mostrou o filme, está apresentando o filme. Muito bem. O que é o filme? Como eu falei, o filme é um produto. Mas vamos imaginar o seguinte, que o filme é uma empresa. Eu sou dono 100% dele hoje. Tá? Eu tenho todos os direitos de comercialização. Quer dizer, o conteúdo, você tem dois direitos. O direito autoral de quem criou aquele conteúdo e tem o direito patrimonial, que é o direito que se comercializa. O direito autoral não é negociável, vai ser sempre de quem, o crédito é de quem escreveu. E o direito patrimonial é o que você negocia, aí você pode, duas coisas, ou licenciar ou ceder. Vocês sabem a diferença entre licenciar e ceder? Quando você licencia um conteúdo, é por um prazo determinado. Quando você cede, você cedeu, você está negociando tudo, para sempre, para a pessoa. Então, uma coisa é fazer um contrato de licenciamento, a outra é um contrato de cessão. Tá? Mas, enfim. E aí, você vai buscar onde? Você vai buscar, voltando agora, os editais, você vai buscar editais governamentais, você vai buscar o distribuidor, você vai buscar todo mundo. Você vai, até, se for o caso, no mercado internacional, buscar uma coprodução com uma outra produtora. Quer dizer, aí abre um leque de possibilidades enorme para você, dependendo da característica do teu projeto, buscar os parceiros para ele. Então, aquilo que eu falei lá no começo, quando você vê um conteúdo, você meio que já tem que enxergar, para não perder muito tempo, qual é o tamanho dele e para quem eu vou oferecer. Você tem que ter essa noção. Porque senão você vai, desenvolve o roteiro, e que depois. Esse aqui eu não posso oferecer para fulano, para Beltrano, por causa do tema, por causa disso, por causa. Então, é muito. O que a gente quer, principalmente numa obra audiovisual, gente, demora tempo. É um projeto de médio prazo. Então, se você perder muito tempo, você não tem esse tempo para perder. Você precisa ganhar dinheiro. Né? Se você fica empacado muito tempo num projeto, você acaba não fazendo dinheiro com ele. Tá? E aí tá, quem são os players do mercado? Quem são os principais? Né? Você tem as majors. Majors são os grandes estúdios, que é o quê? A Warner, a Disney, e hoje você tem os canais de streaming, né? Que é Netflix, etc., Apple TV, essa turma toda. E os distribuidores. Então, o que acontece? Se você é dono do teu filme, 100% dele, você vai começar a trocar percentual do teu filme por dinheiro. Quem vai botar dinheiro no teu filme vai querer. Por quê? Porque ali, o que o filme apurar vai ser dividido entre os sócios. Não é razoável? Né? Quer dizer, ok, gostei, quero comprar 10% dos direitos dele. Beleza, quando o filme gerar dinheiro, ok, está aqui teu 10%. É assim que funciona. Então, aqui, o nome disso é equity, tá? O share, o percentual de que você é dono. O pessoal fala, quanto é que você quer de equity? Quanto você quer de participação no filme? Ah, eu quero 30%. Pô, não, por esse valor? Não quero. Não, peraí, calma. É assim que funciona. Você vai trocar um percentual dos teus direitos de um determinado valor. Até, é lógico, quanto menos você ceder, mais no final você vai ter. Certo? Então você tem que ter habilidade para negociar isso. Então, vamos lá. Então foi. É só uma pergunta antes. Você falou de me lembrou que a gente vai nas aulas de inglês comercial. Como funciona quando, por exemplo, marcas querem botar a imagem delas dentro do filme? Pode fazer merchandising, product placement, você pode fazer tudo isso. É uma forma de captar dinheiro também. Só que aí você não vai precisar. Quer dizer, o anunciante, o que ele quer? Ele quer um posicionamento bom da marca no filme. O que ele vai te pedir é escreve a cena. Certamente ele vai te dar um briefing do que ele quer, essa coisa toda. Então você vai escrever uma cena para ele, aonde vai ser inserido o produto e vai mandar. Ele vai aprovar e dizer o que beleza, foi. Sem problema nenhum, é assim que funciona. As negociações acontecem com muita frequência no filme? Se você acha que tem potencial, o teu filme tem potencial para algum produto,
vai lá, bate na porta, olha, tem isso aqui, queria apresentar, vocês têm interesse? É simples assim. Ele vai dizer sim, você não. Ah, mas o trabalho é ouvir não. Quem produz, você já tem um não sempre. Tá? Não cria expectativa. Não, você quer atrás de sim. É isso que é. Tá? Não é fácil. Não é fácil. Coisas que parecem óbvias, né? Ah, é claro que isso aqui, pô, a Natura vai querer botar, a Coca-Cola vai querer botar. Não é bem assim. É difícil. Mas acontece, tá? Acontece. Fácil. Beleza, então você volta um pouquinho. Volta. Então. Ih, meu Deus, desculpa. Você foi para frente. Então, você captou o dinheiro, né? Depois você captou o dinheiro, fez o desenvolvimento, captou o dinheiro, o quê? Vamos filmar? Vamos entrar em pré-produção. Pré-produção, o que é? Nada mais é, você vai organizar exatamente a filmagem desse conteúdo. Então, vamos ver lá as locações, contratar equipe, contratar elenco, máquinas, equipamentos, contratar o buffet, mandar fazer o vestuário, ou arrumar uma parceria que alguém entre com o vestuário, enfim, aí depende, digamos, é um filme atual, é mais fácil você conseguir, digamos, vou procurar a opção aqui em Petrópolis para ela fornecer a roupa, pelo menos para X personagens. Beleza. Então você tem inúmeras maneiras de tentar financiar o filme ou trazer parceiros para dentro dele. Okay? Construção de cenários, se for o caso, objetos de cena, você tem que alugar, tem um vaso, não sei o quê, tem um relógio da cena tal que é XYZ. Okay? Tudo isso, na pré-produção, tem que ser arrumado, feito. Para quê? Para quando, no dia 1 da filmagem, está tudo já esquematizado para começar a filmar. Tá? E outra coisa, não se abre câmera, quer dizer, não se começa a filmar se você não tem 100% do dinheiro para filmar. Tive algumas, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Um filme mais antigo, chamado Living Las Vegas. Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator na atuação desse filme. Quem fez esse filme, chama-se uma diretora chamada de La Casé. O marido dela, Jean Casé. Jean Casé foi sócio da mulher. Eles começaram a filmar um filme de baixo orçamento para os Estados Unidos, 5 milhões de dólares, uma coisa, quase nada. Um filme muito simples, rodado em Las Vegas, e conta a história de um alcoólatra. Basicamente é isso. Muito bem, mas no meio do filme surgiram uma série de ideias e tal, e não tinha dinheiro para terminar. Conclusão, eles procuraram um estúdio que botou dinheiro no filme. Sabe quanto eles ganharam no filme? O filme ganhou o melhor ator, eu acho, ou ele abria a mão do direito dele, ou ele não tinha direito para terminar. Outro caso que eu vou contar, esse eu penso muito bem. Cidade de Deus, onde 4 milhões de espectadores no Brasil, o filme que teve maior visibilidade no exterior. Fernando Meirelles começa a filmar, sem ter tudo de ver, botou $1,5 milhão no bolso dele. No meio do filme ele tinha que botar mais. E aí o que aconteceu? Foi buscar fundos, buscar financiamento. Nessa época, e a gente já tinha investido no filme. Nessa época a gente tinha um contato muito grande com a Miramax, que era um estudo bem, vamos dizer, das major, da mini major, né? E a gente pegou e mandou o material para lá. Os caras se interessaram em tudo, inclusive fomos. O Fernando Meirelles foi para Nova York negociar isso. Qual é a experiência do Fernando Meirelles em negociar o contrato internacional? Ele tinha feito o filme Estados Domésticos e depois foi fazer o Cidade de Deus. Também. Sentou lá, negociou, pegou $1,5 milhão e botou no bolso, pegou mais um pouquinho de terra para terminar o filme e $1,5 milhão dele que ele tinha posto. Resolveu o problema. Até hoje, nenhum produtor do filme, nenhum investidor do mundo está. Por quê? Porque para conseguir esse dinheiro, ele teve que abrir mão de uma série de coisas, negociou cláusulas que
normalmente não são aceitas, e pelo filme ter feito tanto sucesso, e por ser Fernando Meirelles, a Globo deixou passar, assim, deixou passar, enfim, essas coisas. Então, por isso que eu digo, por que eu vim, né, eu dei aula na FGV de film business lá, tá? Por que eu vim para esse lado? Porque eu vi no mercado internacional, eu vi o que estava acontecendo. O brasileiro chega lá, deixa um bando de dinheiro na mesa porque não sabe negociar, não tem ideia. Sabe por quê? Por falta de experiência. Eu, por acaso, eu tive a sorte de começar exatamente no mercado internacional. E depois eu vim para cá, eu fiz o caminho inverso. Então, quando eu cheguei aqui e tive que ir para lá, eu já conheci. Né? Mas eu vi quanto o produtor brasileiro não estava, até porque veio, né, foi retomado e tal, então o produtor nacional não tinha conhecimento. Chegava lá e saía. Tá? Então, beleza. Começou a pré-produção, está tudo pronto, tudo bacana, vamos filmar, vamos botar o filme. Começa a filmar. Né? Vamos lá, começa a filmar. Alguém tem uma dúvida? Não. Filmar, a gente abre o e vai, né? Tá bom, então próximo. Aí tem a pós-produção. Hoje, com o advento do digital, né, você já vai montando. Tudo isso, você vai filmando e já vai montando e já vai acelerando. Antigamente, demorava a pós-produção de 6 meses. De 3 a 6 meses. Antes disso, esquece. Hoje em dia, a galera já vai filmando, mesmo dia, dependendo da hora que acaba, já começa a montar o filme, que é super bacana. Né? Então, o que é feito? Você monta o filme, você faz a mixagem de som, você faz a correção de cor, coloca os efeitos especiais, etc, etc, etc. Você monta o filme, dá o acabamento bonito, passa verniz, essa coisa toda, e o filme está pronto. Muito bem. Então você tem um produto na mão, você tem um filme na mão. O que você pode fazer com esse filme? Quais são as mídias que o filme tem? Então, a primeira, e tem uma ordem, obrigatoriamente você tem essa ordem. Tá? Você tem uma ordem de exploração do filme. E ela não pode ser trocada. Primeira coisa, ele vai para o cinema. Primeira mídia a ser explorada no cinema, e hoje também tem o Premium VOD, você pode pagar, ele é lançado simultaneamente no cinema ou no streaming. Você vai lá, paga e assiste junto, beleza. É a primeira mídia. Depois disso, o que vem? Vem o VOD, que é Video On Demand, né? Que você tem vários tipos, que é, está aqui, ó, SVOD é Subscription Video On Demand, Netflix, todas essas que você paga, que é, você assina a assinatura, né? Você faz a assinatura. TVOD é aquela que você entra ou compra ou aluga, tá? E você tem a VOD, que é Advertisement Video On Demand, tá? Isso ainda está muito pequeno ainda, tá? Mas digamos, onde é que você vê isso? No YouTube. Tá? Você pode botar no YouTube, a pessoa assiste, você vê todo o conteúdo que você entra lá para assistir, maiorzinho, sempre aparece o anúncio e tal. Mas para esses conteúdos maiores, normalmente a gente não coloca lá. Tá? Depois disso, vai para Pay TV, quer dizer, são os canais de assinatura pagos, tá? E Free TV, que é a televisão livre, é a Globo, etc, etc. Então, normalmente, tá? Você tem, hoje, mais ou menos, você tem aqui 3 meses na primeira etapa. A Pay TV normalmente vai 1 ano depois, vai estar na Pay TV, e depois, 3 anos depois, vai estar na Free TV. É mais ou menos isso. Hoje está variando mais, cada vez está importando mais essa mídia. E outra coisa, o filme, ele pode ser, primeira exibição, ele é inédito. Aí você tem a primeira exibição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Isso significa o seguinte, eu vou licencio para a Globo para passar o filme inédito. Beleza. Depois dali, ela quer renovar. Eu licencio por 2 anos, por tantas exibições no período tal, etc, etc. Venceu a Globo, pô, me deu audiência, quero renovar. Você vem de novo. Então, o filme, você tem, durante pelo menos 15 anos, você tem um período de comercialização grande dele. Tá? E se você, nesse período em que você está trocando
dinheiro, tá? Por participação no teu filme, não negociar isso direito, você não vai participar desse rendimento que o filme vai ter. Tá bom? E além disso, quer dizer, então você tem, eles chamam de window. Window é um período de tempo entre uma mídia e outra. Então, entre digamos, o dia dele e a PTV tem 6 meses, ok. Então, durante esse período não pode exibir. Eu te licencio agora, mas você só pode começar a exibir depois da data tal. Beleza. É com exclusividade? Isso é um. Não é com exclusividade, quer dizer, eu posso vender para a HBO, para a Apple, para quem quiser. Então, beleza, o preço também é outro. Então, tudo isso, tá? E rollback é, além da janela, eu vendo com uma janela de 2 anos, e eu ainda quero que você segure mais 6 meses. Por quê? Porque eu vendi para o fulano de tal com prazo maior do que estava estipulado. Qual a média de preço de um licenciamento? Depende. Do filme? Depende. Em tese, o que acontece? Filme é pior do que o mercado financeiro. Por que eu digo isso? Muito simples. Se você compra uma ação hoje, a ação pode cair. Você espera um pouco e tal, melhora a condição financeira, a ação sobe, você vai, realiza o ganho. Se você lança um filme no cinema e ele não é um sucesso, o que acontece com o preço dele nas outras mídias? Isso aqui foram anos de lançamento. Vou dar um exemplo. Filmes como Cidade de Deus, tá? Se lançou quase 200 cópias na época. Sei lá, 3 milhões na época, isso não estou fora, 20 anos atrás. 3 milhões de primeiros. Um filme. A gente lançava um filme por semana. O nível de risco era absurdo. A tua empresa em um mês pode quebrar. Então, quer dizer, não é brincadeira, o negócio é muito sério. E tem filmes americanos, que a gente vai chegar no mercado internacional, que você paga por ele. Então, além de você ter que recuperar o dinheiro que você pagou o filme, você ainda tem que recuperar o P&A. O que é o P&A? Print, originalmente. Print, que eram as cópias, e advertising, que era propaganda. Né? Hoje continua, não tem mais o print, né, porque é digital, mas continua se falando P&A. Então, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, essas são as mídias, as explorações. Quer dizer, o filme pode ser exibido, vendido para a televisão 5, 10, 15, 20 vezes. Enfim, olha que maravilha isso. Quer dizer, isso as pessoas não têm noção. Não acham que filme, quer dizer, passou no cinema e tal, não sei o que, apareceu uma vez ali. Você não faz ideia. Ele vai ser vendido ao longo dos anos para fazer dinheiro, etc. Bom, vamos lá? Mas isso. Quanto mais tempo o filme vai ficando, ao passar dos anos, ele vai diminuindo o valor, né? Sim. De exibições. Natural. Qual é o interesse do público para o filme que já passou 5 vezes? Em tese, cada vez ele vai descendo de preço, até virar catálogo. E o que as empresas precisam de conteúdo, de programação, essa coisa toda, também precisam de filmes baratos, tá? Para meter uma sessão da tarde, uma coisa dessa. Então, é ok. Você não pode querer ter um filme que já foi exibido 20 vezes na Globo, quando eu renovar o contrato, ele tem um preço mais caro. Não é razoável, né? Então, é assim que funciona. Quer dizer, é negócio, tem lógica, tudo tem um porquê, tá? Eu vou avançar agora aqui, quando a gente vai falar aqui, comercialização. Vamos falar agora um pouquinho disso. Mercado interno. Primeira pessoa. Mas então, isso, essa negociação, ela é feita antes ou depois que o filme é lançado? Porque isso depende... Você está falando de qual negociação? Essas negociações das mídias. De exibição. Isso De exibição, a negociação é feita na ordem cronológica. Primeiro cinema. Quer dizer, a exibição vai ser feito isso. Por exemplo, a gente tinha... Mas isso é contratual? Sim, tudo é contrato. Mas isso acontece antes do... Depende. Por exemplo, se a Globo... Um exemplo.
se a Globo Filme botar dinheiro no filme, o que ela vai pedir então? Vai pedir um pedaço do teu equity, vai querer as mídias de TV, porque ela tem TV a cabo, e vai querer as tuas mídias de pay TV. Então você já sabe que o teu filme não vai ter isso, porque ela vai ficar com ele. É isso que eu estou dizendo, tem que fazer a conta para saber se vale a pena o dinheiro que você vai tomar lá. É muito caro o dinheiro dela, você vai ver. Eu tenho uma opção, tem uma opção melhor? Tem, pô, a HBO me oferece isso, que é isso, por menos tempo e tal. Aí entra a inteligência de você se financiar da melhor maneira possível para você poder ser remunerado. Entendeu? Então, e não tem jeito. A não ser que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem costume disso, sabe? Mas, até porque não justifica. Vocês vão ver por quê. É possível fechar contratos antes, mas isso para grandes produções. Tá? Aí o cara já compra antecipadamente e tal. Por exemplo, o máximo que a gente... Foi a primeira vez que foi feito isso no Brasil, a gente conseguiu isso com a Globo, que é o seguinte... O meu, independente do filme, antes do filme ser lançado, tá legal? É o seguinte, o meu preço, para cada um ingresso vendido, tá? Você vai pagar 1 centavo de dólar. Um exemplo. Você vai pagar $1. Então eu não vou ficar negociando casa a casa com você. Se o filme fez 1 milhão de espectadores, 1 milhão vezes tanto, vezes você vai pagar. A gente fez isso com a Globo. Foi a primeira empresa que fez isso. A gente tinha volumes de filmes de qualidade, a Globo se sentiu confortável em fazer isso. Então ela me pagava, digamos, 80% em dinheiro, 20% em barter. Quer dizer, a gente trocava por espaço publicitário. Como eu tinha que fazer aquele meio era na Globo, para mim, beleza. E o preço da tabela era melhor do que se eu fosse pagar, a gente fazia. Tá? Bom, mas voltando para cá. Então, a primeira coisa que o filme vai encarar é o quê? O exibidor. O que o exibidor faz, gente? Senta na cadeira do exibidor. Chega aqui, ó, tem um filme para você. O que você vai fazer? O exibidor. Vai divulgar o filme. Quem divulga o filme é o distribuidor. Tá? A gente vai falar de cada um deles, mas eu vou falar só do exibidor. No primeiro instante, o que o exibidor faz? Ele fica na cadeirinha dele, olhando o box office do mundo inteiro, de todos os filmes. E existe uma agenda, tá, em que todo mundo está lá, que é exatamente a programação de lançamentos no mercado brasileiro. Então, todo mundo que vai pegando o filme que vai lançar, ele olha, por quê? Vamos ver se eu vou entrar junto com Harry Potter? Não vou querer, né? Primeiro porque, sei lá, a gente tem 2.200 salas no Brasil aproximadamente, não sei hoje exatamente o número, tá? Mas ele vai pegar 1.500. Vai sobrar 500. Quantos filmes mais? Pô, o meu vai ficar ali? E quanto tempo o meu? E depois, na semana seguinte, quem vai entrar? Vai ser o Homem-Aranha? E o filme vai ficar em cartaz uma semana e vai sair. Você entendeu? Então, no fundo, quer dizer, tudo tem que ser muito planejado. Tá? É coisa séria. Então, você tem que olhar a tua concorrência, tá? Para você marcar a data de lançamento. Quem faz isso é o exibidor, é o distribuidor para você. Tá? Ele olha, eu pretendo lançar teu filme assim, a concorrência é essa nessa semana, depois vem essa e tal, e o produtor, ok, vamos lá, vamos junto. Tá? Mas a gente vai chegar no distribuidor. Mas o exibidor, ele só fica olhando assim. O galera fez tanto, esse fez tanto, esse fez tanto. Ele já começa a planejar quantas salas de circuito dele ele vai deixar. O que sobra é para filme nacional, filme francês, e é uma briga de foice. É a eterna briga do cinema nacional pelo espaço no cinema. Né? E a outra coisa é o seguinte, ele vai olhar, beleza. Então, o exibidor fica ali, fica olhando quais são os filmes, para quem ele vai na sala, e quem senta na frente dele é o distribuidor. Muito bem, o que o distribuidor faz? Ele pega no filme, vai ver o teu produto, para quem se destina, para quem ele vai fazer a mídia, que tipo de mídia ele vai comunicar, qual é o público dele, qual é a faixa etária. E aí tem toda uma programação de marketing, tá? Quais são os canais. É infantil? Então vou lançar na Disney, vou lançar no não sei o que Kids. Tem todo um planejamento de mídia.
esse filme é um filme mais artístico, tá bom. Então, para quem é meu público X, Y, Z, tudo isso é pensado, tudo isso é definido, extremamente planejado, para que o planejamento do público daquele filme seja atingido da melhor maneira possível. Quem faz o trailer, normalmente, é o distribuidor, porque ele quer chamar o máximo de atenção. Claro que ele vai mostrar para o produtor, tá? Mas normalmente é o distribuidor que, como ele vai marketear, ele já dá o toque dele para atingir as pessoas, para que as pessoas tenham curiosidade de assistir o filme. Então, o distribuidor, ele vai, e aí, o distribuidor, bom, quanto esse filme vai fazer na avaliação dele? Por quê? Ele precisa saber quanto ele vai gastar de pneu. Qual o risco que eu vou correr com esse filme? Eu posso abrir uma outra panelinha aqui? Pode. Podemos ver um pouquinho de números, só para a gente ter ideia, tá? Com licença. Só baixar essa aqui. E vou abrir esse aqui. Esse aqui. O que o distribuidor faz? Bom, quanto eu acho que esse filme vai fazer? Digamos, esse filme aqui vai fazer 150 mil espectadores. Se der errado, vai fazer uns 50. E se for muito bem, vai fazer 300. Beleza, então vamos lá. Preço médio do ingresso. Preço médio do ingresso é R$20. Se eu pegar 20, que é o preço do ingresso, vezes um público de 50 mil pagantes, eu vou fazer 1 milhão com ele de bilheteria. O exibidor vai tirar os impostos, vai tirar o percentual dele, que é em torno de 50%, e vai chegar para o distribuidor, aqui é o distribuidor, a renda do filme. O distribuidor, o que ele vai fazer? Emitiu a notinha fiscal, recebeu o dinheiro, olha a tributação aproveitando. Vai pagar os impostos, vai tirar a comissão de distribuição, que normalmente é 30%. Tira 30%, o que sobrou? No caso, 280. Qual é o PNI do filme? 700 mil. Quanto ele vai perder? O distribuidor, ele ganha 30%, porque se o filme não recuperar, quem paga o prejuízo é ele. O capitalista nessa cadeia, o principal capitalista é o distribuidor. Apesar de você ter, vamos dizer assim, hoje você já tem fomentos para PNI, exatamente, principalmente para filmes que não têm uma vocação de público muito grande, filme mais artístico, exatamente para essa conta aqui. Por que o distribuidor vai botar dinheiro no bolso dele num filme que não vai dar? Ele pode amar. Eu, por exemplo, no mercado internacional, quando eu comprava filme, era raro eu comprar um filme que eu gostava. Eu comprava um filme que ia dar dinheiro. Nem sempre que eu gostava seria aquele que ia funcionar. Mesma coisa aqui. Então, beleza. Bom, então, o meu risco é 400 mil reais. Beleza. Se ele acontecer, eu vou ganhar 140. Eu vou botar 700, vou botar 140. Bom, se ele der tudo certo, vai dar um bom retorno. Com isso, ele faz essa conta. E aí ele toma a decisão de que PNI ele vai oferecer, vai combinar com o produtor. Olha, eu não vou fazer, eu vou fazer um lançamento mais modesto, eu vou lançar com 300, eu vou gastar 300 de PNI, em vez de ser 500 cópias, sei lá, 100 cópias, nós vamos com 50, o risco é muito grande, etc, etc. Ok? Ok. É assim que funciona. Para fazer uma conta mais rápida, passa para o próximo, por favor. Para não ter que fazer esse ensaio todo, a gente faz uma continha rápida de cabeça. Se um ingresso, você paga o imposto, paga o percentual do exibidor, do distribuidor, então é o seguinte, você fica em torno de 5, 6, vamos dizer, para fazer conta, fica com 5 reais de cada ingresso vendido. Então, se eu tenho um PNI de 200 mil, eu só dividi 200 mil por 5 para me dar um público. Então, eu tenho que vender 40 mil tickets para fazer o 0 a 0. Então, essas contas, quem está acostumado já faz de cabeça na hora. PNI de tanto, eu preciso de um público do tanto, esse filme vai fazer ou não.
É simples assim. Quem está no dia a dia, que faz toda a área, é isso. Só que, é claro, a sorte é que você tem as outras mídias. Isso quando o produtor tem dinheiro, direito. Porque se já for no canal, não tem como o distribuidor se recuperar. Ele pode até perder o dinheiro no cinema, mas depois vai vender para Free TV, para Pay TV, e ele vai se recuperar, ok. Isso acontece, é muito normal. Agora, se o produtor não tem mais os direitos para lançar só em cinema, o que o distribuidor vai fazer? Ele vai ser bem seguro na hora de lançar o filme. Né? E tem uma coisa muito engraçada. Tudo isso que acontece, e é muito comum, é o seguinte: quando o filme está certo, não é mais que obrigação. Quando o filme é errado, é culpa do distribuidor. Não fez o marketing direito, não deu o que o filme merecia, etc. Agora, João, depois da pandemia, a coisa ficou mais complicada, né? Salas vazias, até inclusive a própria estrutura das salas de cinema, dos espaços, né? Menos funcionários, então ficou uma coisa muito mais, uma ação mais de autoatendimento, né? Você compra o ingresso e tal. Isso piorou depois da pandemia? Em que sentido? Em relação a essa distribuição dos filmes, do cinema? Tá. Quer dizer, eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás da pandemia. Eu acho que tem uma coisa cultural acontecendo. Né? Pelo menos na minha geração, você não tinha acesso à tela, era tanto conteúdo que hoje as pessoas têm, as crianças. Né? Então você queria ver um conteúdo, uma coisa mais nova, você tinha que ir no cinema. Né? Então hoje não, você tem acesso de vários conteúdos, etc, e ao contrário, as pessoas estão se habituando a ver conteúdo curto. O nível de concentração das pessoas está diminuindo cada vez mais. Né? Só que, graças a Deus, passada a pandemia, né, você vê agora, os filmes estão voltando, os grandes filmes voltando, as bilheterias aparecendo, etc. Mas tem um problema cultural que é a ida ao cinema. Tá? Para a gente era um problema. E outra coisa, não existe entrega maior do que uma sala de cinema. Você vai ali, você é absorvido por isso. Você assistir em casa, pode ter a TV que tem, mas toca o telefone, te chama, não sei o quê, a entrega que você tem, a experiência. Né? Um filme é uma experiência, passar aquela experiência. Pô, você tem que estar emocionalmente envolvido para você viver aquela experiência do personagem. Se você vai se interrompendo, perde a conexão. Né? A história é legal, mas você não teve aquela experiência emocional que o filme ia te proporcionar. Mas, agora, estamos vendo uma sinalização de retomada da ida ao público. Tem vários problemas aí, tem preço de ingresso, enfim. Nunca é uma coisa só, né? Porque acaba ficando caro, o shopping, o estacionamento é caro, a pipoca é um absurdo, o pessoal quer ganhar dinheiro na pipoca e não na bilheteria. Né? Também tem isso. Então tem uma série de fatores que eu acho que, independente disso, as pessoas estão voltando ao cinema. Parou a atividade, praticamente parou, a gente viu isso, mas as pessoas estão voltando, né? Graças a Deus. Tá bom? Então vamos lá. Então é isso que o distribuidor do filme, que é quem vai comercializar o filme, faz. Faz sentido? Faz, gente. Não é negócio? Todo mundo tem que pagar um funcionário, essa coisa toda? Alguma dúvida? Você acha que essa parte do marketing pode influenciar as pessoas a ir no cinema? Tipo assim, se fizer um marketing mais estratégico? Marketing, ele pode tanto ajudar como prejudicar. Né? Quer dizer, eu tive uma discussão numa palestra que eu estava dando, que o produtor chegou, não, porque o distribuidor fez marketing errado no meu filme, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, você não discutiu com ele para o marketing do filme? Você deixou na mão dele? Porque eu acho que a primeira pessoa que tem que entender o produto que está vendendo é o produtor. Se ele não sabe qual produto ele tem na mão, não faz. Ele que tem que chegar, não, meu produto tem que saber. Você entendeu? Senão, nessa hora, aí depois você vai dizer que foi culpa do distribuidor. Ah, não, o cara botou nas salas YZ, meu filme não tinha essa pegada, não sei. Não.
Então, no fundo, é que eu te digo, é um produto que tem que ter toda uma estratégia de lançamento para chegar no mercado, atingir o público e trazer o resultado esperado. Certo? Então, podemos avançar um pouquinho? Então, a gente já sabe como é que o distribuidor faz, o exibidor funciona. A gente sabe, o que faz o filme ficar em exibição? O que faz o filme ficar em exibição? Demanda. Audiência. Audiência, demanda. Toda sala de exibidor, toda sala de cinema tem uma média de público. Tá? Se o filme fizer abaixo daquela média de público, na semana seguinte já sai. Se fizer acima, ele tem chance de continuar, dependendo de quem vai entrar na semana. É assim que funciona. Então, você vê, é legítimo, tá? A gritaria, que é muito comum, os produtores nacionais dizendo que o filme foi arrancado, e é mesmo. O exibidor, ele quer quem vai botar mais tickets vendido. O seu filme pode estar fazendo o dobro da média, só que vai entrar um filme de uma major que vai fazer o triplo. Por que ele vai deixar o teu filme? Ele não tem pena. Tira na hora e bota outra cópia e vai embora. É assim que funciona. E a gente, como por exemplo, imagina uma Disney que representa, sei lá, 30% dos bilhetes vendidos por um exibidor. Ela vai chegar assim, você quer o novo filme da Marvel? Eu quero 80% das tuas salas. Você vai dizer não vai dar? Você como exibidor? Mas não tem problema. É assim, o jogo é assim. Mas é assim que é o jogo. Infelizmente é. Agora eu sou um distribuidor. Lanço 10 filmes nacionais por ano. O que eu represento no faturamento desse exibidor? 0,5%. Qual é a força que eu tenho para negociar isso? Entendeu? Então, tem que ter a expertise para saber aonde você programa, como é que você marketeia isso da melhor forma. A exibição é contratual? Sim, é negociado antes. Não tem contrato escrito. Isso, a exibição é... Aí por esse motivo que ele pode tirar... Não, isso já é... Isso é prático, é assim que funciona no mundo inteiro. Entendeu? Pode botar contrato? Pode botar, vai estar escrito lá que vai ser... não vai ser de comum acordo entre as partes, vai ter coisa que o exibidor quiser. Tá bom. Entendeu? E tem mais, também que tem tanta força que é o seguinte, eu te dou, quero 80% das salas e durante 5 semanas no mínimo. E o cara vai preocupado, vai pegar. A Marvel faz muito isso, né? Não todos os grandes fazem. Mas tem crescido uma crítica com a Marvel, porque ela exige uma coisa muito alta e aí tem cada vez crescido mais essa crítica de produtores que estão se sentindo prejudicados por causa disso. Com razão. Mas é aquela coisa, né? Nós não estamos falando de business. A força do dinheiro manda. Tem algum negócio diferente do que esse? Não. A gente só está falando de coisas artísticas, tem arte. Mas no fundo, é o que eu falei, é um produto, é business. E é tratado como tal. Bom, arte, até o momento que começar agora essa crise aí por causa da inteligência artificial, nessa greve que rolou nos Estados Unidos, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais e mais e mais business e cada vez menos arte. Eu acho que nada substitui o talento. Não, é óbvio que quem aprecia o cinema, aí eu acho que é uma questão geracional. Bom, a gente aprendeu a apreciar cinema. Eu acho que tem o olhar do cinema. A gente falou de gerações que hoje não ligam para assistir qualquer coisa numa telinha desse tamanho. Né? E que eu percebo assim, desculpa, quando vai para uma tela de cinema, eu não sei se serão educados, porque é uma questão de você ser educado e desenvolver sensibilidade. Porque não vão com muita frequência ao cinema. Você tem um outro problema, né? Quer dizer, nunca é uma coisa só. As coisas são muito complexas, tem várias explicações. Eu vou dar uma que eu vejo, né? Eu sempre fui muito assim, ao cinema, meus filhos foram muito pré-estreia, não sei o quê. Pô, imagina. Fora os filmes que eu assisti em casa para trabalho, os filhos deles não vão nem um terço. Por quê? Ele trabalha, a mulher trabalha. Só tem final de semana. Aí final de semana tem isso, tem aquilo.
botar no streaming também. Entendeu? Então, no fundo, quer dizer, o que acontece? Quando os netinhos vêm, aí eu pego, vou cinema com eles, alugo, vão assistir junto, não sei o quê. E tudo como é uma questão cultural, por exemplo, ontem me liga meu filho. E a última vez que o meu netinho esteve aqui, uns 15 dias, a gente começou a ver uma série de dinossauro, não sei o quê. Ele pegou o telefone na mão do pai, sentou no sofá, ele tem 4 anos, botou o celular do lado, vamos acabar de ver a série. Ligou a televisão e ficou lá com o celular, comentando comigo, esse assassino. Enfim, é também uma coisa cultural. Quer dizer, se a criança não for estimulada a isso, tá? A primeira vez que eu levei meu netinho para ir ao cinema, ele por 3 vezes ele levantou, foi para a porta, trouxe de volta, porque ele não tinha saco para assistir. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem, um hábito que a gente tem que desenvolver, principalmente o quê? A criança quer, fica ali, ó, só com o dedinho assim, tchum, assiste um pedacinho, tchum, tchum, ele está acostumado a isso, ele não está acostumado a parar para prestar atenção, né? Então, eu acho que é toda uma questão social, uma questão dos dias atuais, de tempo, essa coisa toda, a ida ao cinema está, digamos assim, comprometida. E eu acho que isso está comprometido para os filmes pequenos e médios. Os grandes filmes, os blockbusters, sempre vão encher salas de cinema. Quem vai perder são os pequenos e médios filmes, infelizmente. Bom, então, vamos lá. Então, pode tirar essa, vamos voltar. Pode fechar. É só para ter uma ideiazinha. Tá, desculpa. Se não vou parar, pode falar. Eu tenho uma dúvida maior, assim, em relação ao contratual quando chega no streaming. Porque, por exemplo, você tem atualmente aqui no Brasil uma plataforma que detém da maioria dos conteúdos e você vai procurar em outras plataformas e você não encontra. E alguns. Aí eu queria entender tipo, como isso funciona, se isso já funciona da parte do produtor com o contratual do streaming, se faz mais sentido, se é mais estratégico e mais que gera mais lucro você deixar só com um, como funciona? O que acontece? Vamos lá. O pior negócio do mundo hoje é fazer negócio com streaming. Você vai perguntar por quê? Porque o streaming, para fazer isso, ele tem a propriedade total do filme. E ele vai te pagar para produzir. Você não tem mais direito nenhum sobre a comercialização do filme. Ele passa a ser dono do filme. Então, foi aquilo que eu falei no seguinte: o produtor hoje é empregado no streaming. Ele não é mais. Historicamente, o produtor, ele era o dono do filme e tomava conta do filme a vida inteira. Hoje não é. Hoje, quando eles encerraram, quer dizer, o governo parou de fomentar, o que aconteceu foi, beleza, só tem o meu, vai ser do jeito que eu quero. Eu, por exemplo, 2 projetos, sentei com o Major, vamos. Peraí, você quer o meu projeto, ele tem a opção para fazer ele durante 5 anos. Durante 5 anos, só ele fica com o projeto e faz o que quiser. Se você fizer, você pode me contratar para produzir. Ou você escolhe uma outra produtora. Sei. E os direitos são todos meus. Acho que eu não entendi direito. Não, então vamos fazer o seguinte: eu te contrato para produzir. Então, no filme, quer dizer, eu fiz todo um trabalho, eu sou dono dos direitos, eu vou dar para ele me pagar para produzir. É isso? Não, né, cara? Não dá, né? Então, 2 projetos, depois eu até mostro para vocês. Eu falei, não quero, não vou fazer. Pô, você está maluco, você não vai trabalhar com a... Não quero dizer o nome da Major aqui, porque tem contrato de confidencialidade. Você não vai fazer isso? Nós somos a fulana. Eu falei, tá bom, mas eu sou fulano. Simples assim.
Mas agora, tem outros estúdios maiores já são mais flexíveis. Você entendeu? O Globo Filme é mais flexível. Ela vai, ela toma teus direitos de MTV, Free TV, leva um pedaço do share, mas você continua dando do filme. Ela não bate a tua carteira. E o que está acontecendo hoje é que o estúdio bate a tua carteira. E outra coisa, mexe no teu roteiro do jeito que quer. E você não tem o direito de falar nada. Tá? Então, muitas vezes você faz, porque você fez, até por uma questão de status, você como produtor está com um produto, uma série na Netflix, ou não sei o quê, mas em termos financeiros, tá? Não vai bem. Entendeu? Então, é muito bacana, né? Pô, fiz uma série para a Netflix. Tá bom, em termos de negócio, quanto foi tudo isso? Né? Quanto você conseguiu para dar continuidade no teu negócio? Quantos meses você tem ali para bancar a tua mão de obra? Entendeu? Então, no fundo, é isso. Ô, João, por isso que hoje a gente costuma investir muito em conteúdo próprio, né? Lá na Netflix mesmo, como a gente vai fazer filmes deles próprios, é para essa questão? Não, quer dizer, filme dele, todos os filmes são próprios. Não, sim, mas tipo, dele mesmo, por exemplo. Não, por exemplo, eles não podem comprar direitos de livro para produzir. Normalmente eles chamam o produtor, contratam o cara para produzir, dá o dinheiro para ele comprar os direitos e depois o produtor sai o direito do filme. Ele não pode comprar o direito da obra. Então, aí é uma produção, é que eles chamam o seguinte, quando eles produzem, é uma produção original deles. Mas nada mais é que o produtor chegou batendo na porta, ele vai lá, dá o tratamento dele da casa, ótimo, eu estou filmando para a Netflix, eu sou diretor da Netflix, sou produtor, e aí, mas no fim das contas, valeu a pena? A longo prazo? Tem gente que pode dizer que sim, tem gente que não tem como dizer não. Você entendeu? É o melhor negócio do mundo? Não. Às vezes é o único. E às vezes você pega, só ele se interessou no teu conteúdo, você precisa fazer, você não vai fazer, você vai. Está fazendo o melhor negócio? Não está. Mas é o que temos para hoje. Certo? Que triste situação. Mas infelizmente é. Outra visão agora dos conteúdos originais. Eu, para dizer não para essa lei, doeu. Eu precisava, mas tinha que dizer não. Até por uma questão de princípio. Não. Na época eu podia dizer não disse não. Mas vamos lá. Vamos falar de mercado externo. Gente, a coisa mais glamourosa do mundo é o mercado internacional de filmes. Como é que funciona? Você tem os festivais, e em alguns desses festivais, ao mesmo tempo que acontece o festival, você tem o mercado. Então você tem o Festival de Cannes e tem o marché de filme acontecendo enquanto acontece o Festival de Cannes. Em Cannes é lindo. Imagina o seguinte, Copacabana Palace, né? Em cada quarto de hotel é uma produtora ou uma distribuidora internacional. E ali para a gente no mundo inteiro. Um lugar lindo, iates parados, festa, não sei o quê. Imperdível. Eu nunca fui, vai uma vez que vai. Mas enfim, quais são os principais mercados? E festival, né? No caso do mercado e festival, você tem o American Film Market, o americano não tem festival, é straight to business. Então, American Film Market. Berlim tem festival, Berlim, e você tem o mercado acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, Cannes, Berlim, American Film Market, esses são os principais, são os top. Né? Então, beleza. Nesses mercados, você pode entrar com o chapéu de produtor, que você vai buscar o quê? Fundo, coprodução com algum outro parceiro, ou vai vender o direito do seu filme se você tiver no mercado internacional. Vamos dar vou te dar números reais, tá? A gente vendeu Olga para a Europa. Não vou contar uma historinha triste sobre a Olga. O Jean Jardim foi o diretor.
produção belíssima. E aí a Rita Buzar foi a produtora, a mulher distribuiu, e a gente fez os contratos internacionais para vender o filme. Arthur Kohn foi quem levou o Central do Brasil para o Oscar, se interessou pelo Oscar. Ele é um judeu e se interessou pelo Oscar. Aí, ele assistiu o filme, ó, dá para tirar cena de sexo? Tá. Ele foi lá, tirou a cena de sexo. E aí houve ele reuniu a comunidade judaica lá no Museu da. Como é que se chama? Museu da Tolerância em Los Angeles, para fazer uma exibição de todos os judeus de Hollywood. Top. A gente aqui achando o seguinte, já foi central, já foi cidade, logo também vai. Acabou o filme. As velhinhas chegando ali, ô Rita, que bom que você tratou ela com respeito, não tem cenas de sexo no teu filme, tá mal, sabe ela, né? Mas o problema não foi esse. O problema foi que o filme foi feito, a direção de arte não teve o cuidado de ver como o alemão estava sendo falado. E alugou aqueles ônibus de colégio, dentro de cima, para fazer o transporte dos prisioneiros. Ora, o Holocausto na Europa é uma coisa extremamente séria. O filme não foi para nós, o que tinha falha na produção. Então, cuidado. Sejamos muito atentos a isso. Tá? Porque esse tipo de detalhe, a gente poderia ter tido mais um filme no Oscar e não teve. Pequenos detalhes. Algumas cenas foram gravadas em Bangu. Levou em Bangu. Quando a gente fala para os caras que era 40 graus e aquilo ali, ele falou assim, vem cá, quanto foi a produção? 20 milhões de dólares? Isso aqui custou 4. Você entendeu? Não acredito. O brasileiro tem uma capacidade criativa. Produção enorme, entendeu? Quer dizer, se você olhar a produção, é fantástico. Só que a gente não sabe alemão e a gente não sabe com que. Mesmo tinha problema também na farda dos alemães. Aquilo para eles é um troço muito sério. Então, se você apresentar um troço feio, o cara vai olhar aquilo, ele vai ficar incomodado. Entendeu? Então, muito cuidado. Nas produções, vamos pesquisar, vamos fazer o melhor possível para não acontecer esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos lá. Mercado externo. Então, o produtor vai lá, atrás de coprodução, atrás de dinheiro, ou então quer mesmo achar uma outra produtora que tem um projeto para filmar no Brasil. É muito comum hoje, cada vez mais, principalmente latino-americanos. Tá? A tendência, quer dizer, é uma pena que o nosso idioma seja falado aqui, Cabo Verde, enfim, em poucos lugares. Só que o espanhol é falado, sei lá, a segunda língua mais falada do mundo, a terceira língua mais falada do mundo. A tendência é a gente fazer cada vez mais filmes latino-americanos, coprodução. Para vocês terem uma ideia, a Conspiração está abrindo uma filial no México, exatamente para fazer coproduções latino-americanas. Agora vamos falar um pouquinho do distribuidor. Ele pegou teu filme, está no mercado internacional e vai lá. Normalmente você contrata enquanto está acontecendo, né, o mercado, você tem as salas de cinema que ficam passando filmes que estão prontos para serem vendidos, e numa dessas você pega uma sessão lá, contrata, para exibir teu filme e convida os compradores internacionais para assistir. Então, tudo isso, quer dizer, o distribuidor faz esse tipo de trabalho. Tá? Por exemplo, quando Cidade de Deus foi 2 vezes indicado ao Oscar, foi assessoria internacional, tudo isso é o distribuidor que faz. E é claro, o produtor está sabendo essa coisa toda, acompanha, né? Mas é o distribuidor que faz. Aí, como é que funciona? Quero comprar o filme. No mercado, são milhões de pessoas no mundo inteiro, um monte de filme para ver, você não pode perder tempo. Você tem que ter pronto, no mínimo uma folhinha, chamada de um mesmo. Aí vai ter o nome do filme, vai ter o diretor, o budget, as mídias, o território, o prazo e o preço. Na assinatura do John Mel paga 10% e quando entregar o filme ele paga os outros 90%.
Você tem que ter um deal mesmo na mão para poder assinar um contrato, assinar, receber e segue. Aí, o cara, como é que você pode vender isso? Ou preço fixo, ou você vai, que eles chamam de mínimo garantido. Mínimo grant significa o seguinte: ele te paga um valor na frente e depois, ele, dependendo do desempenho do filme na bilheteria e nas outras mídias, ele vai gerar royalties para você. Então é o seguinte: como é que funciona? De um membro internacional, digamos, olha, eu vou te dar um mínimo garantido que você, se o filme não cobrir, ele não, você não tem que devolver, não, eu vou te dar $100 mil de mínimo garantido. Então, primeira coisa, cost of the top, significa o custo da cabeça. Ele vai exibir em cinema, vai pegar o DVD e vai traduzir. O que sobrar, 50% para cada um. Tá? Desse 50%, ele vai bater o mínimo garantido que ele pegou. E a partir daí, tem a TV, 30 para mim, 70 para você, etc. Só que tem o seguinte: é melhor um passando na mão do que vários comandos, né? Então, eu não conheço um filme que foi comercializado no mercado internacional que tenha dado um tostão nesse sistema. Se for comercializado, é o seguinte: não, eu quero tanto pelo filme, você pede ela. Porque depois dos relatórios, meu amigo, que vem, o que aparece de despesa, você não vai ver um tostão na vida. Mas não vê. De novo, Cidade de Deus, que foi o filme mais visto, o segundo mais visto, filme estrangeiro na Inglaterra e vários países do mundo, a gente não viu um tostão que esteve de boca. Então, quando você for negociar, por mais que você não, eu te dou tanto de royalties, eu prefiro negociar um valor com você fica com todo o resultado. Tá? E tem outra coisa que é o seguinte: net e gross. Valor net, valor gross. Você vale para comprar e para vender. O que é a diferença do net e gross? Gross é o valor bruto. Então, se você vende para o exterior ou você compra, você tem um imposto de renda sobre a remessa. Então, daqui para lá, você vai pagar. Então, para não cair nessa esparrela, eu quero o valor net, eu quero o valor líquido. Quer dizer, fica por conta dele o custo da remessa. Então, eu quero $100 mil net, beleza, eu sei que vai dar na minha conta $100 mil net. Agora, se você disser gross, vai aparecer um monte de taxa, não sei o que, esse valor vai ficar bem menor. Tá? Então, vamos lá. João, essa parte de exibições de teste que o pessoal faz quando termina a produção, aí qualquer coisa de patente e tudo mais, isso entra nessa parte de comercialização? Sim. Por exemplo, se o distribuidor está na dúvida com relação a determinado filme, eu faço uma exibição fechada, paga, para as pessoas irem lá assistir, todo mundo recebe uma fichinha de avaliação, lá para isso a gente olha, vê aqui, ok, já dá para direcionar. Mas fazer 1, 2, 3, dependendo do tamanho de lançamento, isso é muito comum. Tá? E outra, bom, vamos lá. Perguntas. Quer dizer, eu acho que isso aqui deu uma panorâmica, acredito eu que tenha dado uma panorâmica geral de como esse mundo funciona, muito assim, de maneira meio não passando, tá? Mas basicamente o que acontece é isso. Então, se alguém, agora alguns conselhos, se vocês acham que for. Primeiro, um projeto, ele demora. Então, a coisa de longo prazo. Se você quer produzir, então uma produtora, meu conselho hoje é a produtora, as grandes produtoras, Operação, O2, todos eles fazem publicidade, mídia social, fazem estudo e também fazem isso. Infelizmente, na nossa indústria hoje, não é suficiente para você fazer somente cinema. Isso é uma ilusão. E projetos demoram, projetos não acontecem. Tá? Isso é muito comum. Então, isso tem que ser um plano B para você, vai fazendo aos poucos, e se a coisa engrenar, ok. Mas não pense em largar só disso. É minha sugestão para vocês. No fim, vocês fazem ideia quantos projetos brasileiros a Netflix faz, tem feito ultimamente?
Vamos lá. Alguém arrisca? Brasileiros na Netflix. Por ano, por duas. 10. Imagina o número de produtores, o número de projetos que são oferecidos por ano, mas no final das contas. 5 só. Não tem orçamento, não tem budget. Eles fazem, nenhum deles tem assim 20. Posso dar? 20, 30 projetos. Eles pensam, não, o funil é muito mais. Posso ligar para você ficar mais. Tá legal. O funil é muito mais. Tá? Então. Eu sabia que era pouco porque mal a gente vê coisas brasileiras no Netflix. Não, nos estúdios de uma maneira geral. Tá? Então, muito cuidado com isso. O meu conselho, porque no fim das contas não é o problema. Vamos botar o chapéu no governo. Eu sou governo, quero fomentar o audiovisual. Vamos fazer um edital. Né? Beleza. Alguém já viu algum edital lá assim? E ele, o que ele faz? Ele vai fazendo um sistema de pontuação. Né? A produtora já lançou quantos filmes, já ganhou prêmio, já ganhou... E aí vai. Por que ele faz isso? Qual é o grande medo do governo? É entregar o dinheiro para a produtora e ela não entregar o dinheiro. Aliás, isso já tem uma história, inclusive, com um artista brasileiro que ainda não entregou o filme, entendeu? Bom, qual deles? O Guilherme entregou, já passou. Já foi exibido e tal. Qual foi o filme dele? Foi o... Como é que é o nome dele? Eu não vi. Não, peraí. É um histórico, não é? Não é. Eu só esqueci o nome do filme agora. Mas eu vou lembrar. Por exemplo, eu peguei uma produção, foi a minha última produção. Gente do céu. Tem um filme chamado Se a Vida Começasse Agora. Uma graça. Eu era diretor de conteúdo da imagem do filme, eu li o roteiro, um casal que se conhece no primeiro Rock in Rio, e aí, encontros e desencontros, eles vão se encontrar depois lá na frente. Uma graça, foi um bonitinho. Eu dei esse nome deles para a gente investir. Saí da imagem, fui tomar outra produtora. 4 anos depois, me procura um amigo meu. Você soube o que aconteceu com o filme? Não, que foi? Roberto não entregou o filme. Roberto era o produtor. Que chato. Eu dei esse nome deles e tal. Pô, vamos fazer isso, vamos terminar esse filme. Thiago é ator e é diretor, e ele trabalhou em Chiquititas. Aí eu falei, Thiago, você está maluco? O projeto que começa errado, vai errado até o final. Não, porra, irmão, vamos lá. Pô, o pessoal da imagem, pô, te respeita, não sei o quê. Eles têm dinheiro lá para terminar a produção e tal, não sei o quê. Fala, mas ficou um mês no meu dia. Eu falei, tá bom, Thiaguinho. Fui lá. Marco, Thiaguinho, me procurou, assim, sensato, então, assim. Beleza, João. Menor, o que você precisa? Eu falei, Thiaguinho, você trabalhou naquele dia, eu trabalhava na produção do filme. Vamos reunir todo o material, tal, não sei o quê. Não, olha, foi filmado 60% do filme, falta 40% e tal, não sei o quê, beleza? Marcos, olha, eu tenho 2 milhões para terminar o filme. Vocês terminam? Thiaguinho? Não? Fechado, vamos lá. Marcos, aí, contratamos o pessoal, começamos a reunir todo o material, essa coisa toda. Aí você começa a ver problema em áudio, problema de filmagem, o que está filmado não bate com o roteiro. Aí você começa a saber que vai falar com os atores, tem gente que não quer voltar para a filmagem, porque teve atritos, não recebeu direito, enfim. Quando eu olhei isso, eu falei, onde é que eu me meti? O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, reúne o material que dá para aproveitar. Reúne. Vamos chamar um novo roteirista e vamos reescrever o roteiro. Material assistente. A gente larga disso aqui e tal. Aí
Aí, aquele personagem vai ter que sair, esse outro. Sai matando todo mundo. Não, enfim. Aí reescrevemos. Eu já vi isso em algumas novelas. Reescrevemos o roteiro, mantivemos o máximo que a gente podia de originalidade da história, ser fiel à história, né? Aí, uma semana antes, aí saiu no jornal que o filme ia ser retomado. Então, aí liga pra gente o CEO do Rock in Rio, marca o almoço. Não tinha nada. A gente vai lá, senta no carro. Ó, queria avisar para vocês que a gente não quer que o Rock in Rio seja mostrado no filme. Como assim? Não, a gente, porra, não quer. A gente teve uma experiência horrível com ele, etc, etc. Vocês não podem usar Rock in Rio. Ok, tá bom, vamos lá. A gente não pode. Não vou poder usar a música, né? Se a vida começasse agora, que é óbvio, né? A música, não vamos poder. Eu queria que tu trocasse também o título do filme. Não, que era sugestivo. Não tem dono isso. Mas a música tem um dono que tem contrato com o Rock in Rio e o cara vai ceder os direitos para botar no filme? Não vai, nem cavaca tudo. Beleza, show. Bom, como é que a gente vai fazer? Bom, é um festival de rock. É só não dizer Rock in Rio. Vai, né? Vai ter mais triste. Beleza. A gente foi, escreveu o roteiro, não sei o que, conseguiu trazer de volta o Caio Castro, que era o protagonista, a menina, enfim. 80% do elenco a gente trouxe de volta já, escrito, ligeiro, etc, etc. Claro. Então, o Caio Castro ele tinha 10 dias só para filmar, ele tinha um contrato que ele tinha que ir para os Estados Unidos e tal, essa coisa toda, 10 dias. Então, toda a produção foi feita em função do Caio Castro. Normal, né? Uhum. E tinha, aonde é que a gente vai fazer o festival de rock? No Rio de Janeiro. Já sei, vamos lá para o Golfo Olímpico, porque o fundo de montanhas é igual ao do Rock in Rio. Vamos filmar no Golfo Olímpico. Beleza, legal. Show. Vamos filmar lá, vamos fazer isso. Vocês se lembram? Aquela chuva que deu no Rio de Janeiro, que acabou o Rio de Janeiro? Uhum. Na véspera, a gente estava filmando. Submergiu o Golfo Olímpico. E aí, o que faz? Espera secar? A gente conseguiu um galpão. Passou a madrugada pintando de verde as paredes. Botou grama no chão. 2 dias depois, vamos filmar. Tudo com croma. Pronto. Deus do céu. E aí arruma a gente, como é que faz, o que marca, o que dá para marcar. Isso já estourou os 2 milhões, né? Não, foi feito com 2 milhões. Conseguiu? Feito com 2 milhões. Suando. Aí, beleza. Terminamos. O filme deve ser lançado agora no começo do ano que vem. Tá? E... Vamos todos assistir. Gargalhando. Quando vocês assistirem. Altamente sugestionado. Que é uma gracinha, quer dizer, não é um filme meu, mas quer dizer, eu dei o pico do projeto, não é o que vocês vão assistir, é um filme bacaninha, honesto, tá? Assistam, que é legal. E aí o que a gente teve que fazer? A gente chamou o Guto Graça Mello para fazer a música dele. Ele é bom Então eu mesmo. queria mostrar para vocês, se vocês me permitirem, a música tema. Vocês se escolhem. Claro! Eu posso mostrar 2 coisas. Eu posso mostrar um teaser do filme e posso mostrar a música de abertura. Aí a gente tem que desligar a câmera, senão... Não, ok. Podemos? Vamos desligar a câmera. Desliga